Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Estou aqui para falar de calamidade financeira, parte 2. Existe um ponto sobre a calamidade financeira que é muito interessante, é um efeito dessa declaração. Na verdade, existem vários efeitos da declaração de calamidade financeira, que a gente já viu no vídeo anterior, que é um arranjo, né? Não existe previsão legal expressa para dizer, Estado, nessas hipóteses você pode declarar a sua calamidade financeira. Por que eu falo que é um arranjo? Primeiro, porque não existe previsão legal para a calamidade financeira, existe para a calamidade pública, como a gente viu no vídeo passado. Mas a outra situação é a seguinte, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, e a lei que trata de orçamentos públicos, que é a Lei 4.320 de 64, essas duas normas estabelecem como deve funcionar a elaboração de orçamentos. Então eu não posso, Estado membro, município, eu não posso elaborar um orçamento como eu achar que é interessante, como eu acho que é legal. Ah, tem muito dinheiro na educação, vou diminuir um pouquinho e vou colocar na saúde. Ah, tem muito dinheiro na saúde, vou diminuir um pouquinho e vou colocar no turismo. Não funciona dessa forma. A elaboração de orçamentos é um tema extremamente complexo, delicadíssimo e exige do gestor que elabora orçamentos um conhecimento e uma verificação obrigatória dos últimos 3 anos de despesas e receitas. O orçamento é feito assim por determinação legal. Por isso que eu brinco com alunos ou às vezes na rádio quando eu estou fazendo comentários jurídicos, que o Estado não pode errar. Por que é que o Estado não pode errar? Porque o Estado tem profissionais capacitados suficientes para agir de maneira correta. Ah, mas não tem dinheiro para remédio. Por que não tem dinheiro para remédio se o Estado tem a obrigação de analisar o consumo dos últimos 3 anos e elaborar uma despesa para fornecimento de remédio com base nesses últimos 3 anos de consumo, observado, obviamente, índices inflacionários e a alta da demanda para aquele certo medicamento. E isso é elaboração de orçamento. Então, por que a calamidade financeira ela não tem lugar jurídico no ordenamento brasileiro? Porque já existem normas de prevenção para desequilíbrio financeiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a lei que trata de orçamentos, de como elaborar orçamentos, que é a Lei 4.320 de 64. Então, por essa razão, a calamidade financeira não tem seu espaço. Mas acredito que muito em breve algum legislador vai apresentar um projeto de lei no Congresso Nacional para tipificar hipóteses de declaração de calamidade financeira. Tá certo, Rodrigo, mas e aí? Por que isso não foi feito ainda, né? Porque existem as duas normas que eu te falei. E porque se eu produzir uma norma dizendo que a calamidade financeira é possível, eu vou passar a ignorar todas as regras, ou boa parte das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial aquelas que falam de contenção de gastos, de que eu não posso gastar mais do que aquilo que eu arrecado. Essa regra ela é constitucional, essa regra está na Lei 4.320 de 64 e essa regra está na Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma regra de ouro para quem elabora orçamento, seja ele do Estado, de uma empresa privada ou da sua casa. Você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada, porque senão quebra. O Estado não tem como pedir falência, muito menos recuperação judicial, né? Mas ele pode, sim, quebrar. E aí, por que ele quebra? Porque eu gastei mais do que eu arrecadei. Via de regra, podem existir situações excepcionais, como um desastre que impõe um gasto absurdo para o Estado e o Estado não tem recurso para isso e ele quebra, ele falta dinheiro. Aí vem a calamidade pública por um desastre natural ou um desastre causado pelo homem. Mas isso é excepcional. E o Brasil tem uma cultura, infelizmente, nociva, que é de gastar muito. O Brasil, a República Federativa do Brasil, ela é um país, um Estado soberano, assim, com todo respeito, sem limites para gastos, né? Que gasta e está sempre ali com déficit daqui, déficit dali. Exemplo disso é o que falam da Previdência, o que falam da necessidade de maior arrecadação, porque o Estado não consegue fazer frente às suas despesas. Por quê? Porque tem que pensar no tipo de Estado que nós queremos. Será que a gente quer um Estado que tem tantos serviços públicos, que custa tão caro e muitas vezes tão ineficiente, né? Então isso tudo consome dinheiro. Outra razão, se eu autorizo, se eu torno expressa a hipótese de declaração de calamidade financeira, qual será o gestor público que passará a ter cuidado ou observar com mais detalhamento, mais rigor, mais consciência
A lei de responsabilidade fiscal. Porque, afinal de contas, se as minhas despesas e receitas se desequilibrarem, eu olho para a norma de declaração de calamidade financeira. Vem cá, chega aqui, declaração de calamidade financeira. Durante 3 anos eu gastei absurdamente, vida louca com dinheiro público. E agora a conta não fecha. Então vamos fazer o seguinte, vamos declarar a calamidade financeira. Via de regra, isso pode causar um desastre. Sim, um desastre nas contas públicas, de tal forma que pode gerar efeitos de interrupção de serviços públicos. Vou te dar só um exemplo que talvez te interesse se você for concurseiro. Quando o Estado declara calamidade financeira, e isso é aceito pelo seu legislador, ele está dizendo o seguinte: acabou a grana, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar todas as contas. Isso oficializa a quebra de receita. Isso oficializa a ausência de dinheiro público. Resultado: o Estado não é mais obrigado a nomear ninguém, porque ele não tem recursos. Aliás, ele nem pode nomear. Poxa, Rodrigo, mas eu estou fazendo um concurso público aqui no Estado e declararam calamidade financeira. Pois é, provavelmente o Estado tem um dever que é suspender o concurso. Se não tem dinheiro para pagar a galera que está trabalhando, o pessoal da ativa, como é que eu vou fazer concurso público para contratar mais servidores? Percebe a delicadeza desse instrumento? É uma delicadeza de elefante, de mamute, né? Porque ela faz um estrago danado na vida das pessoas. Uma calamidade financeira declarada formalizaria e justificaria nesse arranjo criado, esse arranjo legislativo, que o Estado não pague o seu pessoal ou pague parceladamente, porque não tem recurso para todo mundo. Então, tratar da calamidade financeira como se fosse um instrumento corriqueiro é muito perigoso, é muito delicado. Pode gerar impactos negativos na vida das pessoas, por exemplo. Olha, o SAMU não vai mais rodar porque não tem dinheiro. Não, mas como não tem dinheiro? Não tem aqui, declarei calamidade financeira. Durante 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos nós gastamos horrores, né? Foi dinheiro a rodo, né? Agora acabou. Isso é falta de planejamento. Mas teve a crise no país, eu arrecadei menos. Quando eu percebo que eu arrecado menos, o que eu tenho que fazer? Começar a enxugar minhas despesas. Então, despesas que não são serviços públicos primários podem começar a ser enxugadas. Um exemplo de despesa que não é serviço público primário. Vamos pensar, por exemplo, nas regras previdenciárias, né? Os benefícios previdenciários podem ser repensados, sim, e aí eu vou até o legislador, proponho uma alteração para diminuir o custo dessa folha previdenciária. Mas o Estado fornece, por exemplo, bolsa para esportistas de alto nível. Poxa, esporte de alto nível é fantástico, sou fã, acredito que o Estado tem sim que investir em esporte de alto nível, mas ele não é uma prioridade, não é despesa primária do Estado. Despesa primária do Estado é segurança pública, despesa primária do Estado é educação, despesa primária do Estado é saúde. Então, entre manter o SAMU funcionando e patrocinar uma equipe de atletismo, o Estado vai ter que fazer uma escolha. Essas são as regras postas pela Constituição da República, pelo sistema que organiza todas as despesas públicas do país. Despesas, por exemplo, com publicidade do Estado, vou ter que enxugar ao máximo, afinal de contas eu não tenho grana. Despesas com cerimônias, bufês, promoção de eventos. Você sabia que a União libera, ou pelo menos liberava até o último governo, milhões e milhões de reais para que municípios realizassem festas? Sim, festa de aniversário da padroeira do município, festa do peão de boiadeiro da feira não sei de onde. Liberava o recurso sem necessidade de devolução, era para gastar. Cultura, esporte, lazer. Eu não tenho nada contra essas festas, acho que tem que rolar mesmo, é muito bacana, o povo precisa se alegrar, né? Mas entre manter um hospital funcionando e entre manter uma festa funcionando, o que você faria? Você é gestor, vai faltar dinheiro, o que você faria? Então, essa calamidade financeira, se ela continuar usando a calamidade financeira como um instrumento corriqueiro e ordinário, nós teremos ainda muitos problemas pela frente, principalmente os concurseiros, né? Não só os concurseiros, mas aqueles que se utilizam de serviços de saúde pública, aqueles que se utilizam de serviços de educação e também da segurança pública, né? Porque se falta dinheiro para um lado, vai faltar para todo mundo, né? Então, vamos pensar melhor sobre calamidade financeira, vamos estudar mais e
Até o nosso próximo vídeo. Forte abraço. Se você curtiu, dê um like, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Ali você vai ficar sempre sintonizado com os vídeos novos que eu posto semanalmente. Forte abraço.